Queridos, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui nesta noite. Já quero pedir perdão pelo meu atraso. Pastor, mas rodei, hein, para chegar aqui. Rodei. Não posso nem contar para o meu marido, irmãs. Falar, fui rapidinho, que eu não sou muito boa de caminho, não, viu? Mas estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Confesso a vocês que entrei aqui e senti um ambiente tão bom, tão gostoso. E eu disse, Jesus está aqui. Aleluia. Nós podemos sentir a presença dele aqui. Eu quero agradecer ao pastor. Muito obrigado, pastor, pelo convite, pela confiança que nos dá de, nessa noite, poder falar um pouquinho, meditar um pouco com os irmãos da palavra de Deus, essa palavra tão doce, tão maravilhosa e que alimenta a nossa alma. O pastor pediu para que eu me apresentasse. Já disse o meu nome é Jaqueline, sou ali da cidade de Campinas, da Igreja do Ministério do Belém, Assembleia de Deus. E eu venho aqui nessa noite compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor, como está registrado em Isaías capítulo 55, o versículo 10, que ela nunca volta para ele vazia. Ela sempre tem um endereço certo. Ela sempre vai ser falada com algum objetivo. E nesta noite eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela não voltará para ele vazia, mas antes produzirá o efeito pelo qual ela foi enviada. Eu tenho certeza, e digo sem medo de errar, que se vocês viessem aqui ouvir alguma coisa de mim mesmo, vocês sairiam daqui nessa noite decepcionados e dizendo, nossa, fui lá no culto no domingo e não ouvi nada que me agradasse, nada que preenchesse a minha alma. Mas eu estou aqui no nome daquele que pode todas as coisas. E antes mesmo de nós pensarmos em estar aqui, ele já sabia que nós estaríamos aqui nessa noite e ele tem uma palavra para nós, uma palavra para o nosso coração. Para tanto, abra sua Bíblia comigo em Cantares de Salomão. Deus abençoe, irmã. Em Cantares de Salomão, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Cantares de Salomão está aí bem próximo de Provérbios, bem próximo de Isaías aí. E esta palavra calou em meu coração. E o pastor me informou que hoje seria culto de Santa Ceia, mas me deu liberdade para que eu falasse aquilo que o Espírito Santo colocasse em meu coração. Então, Cantares de Salomão, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Eu já vou lendo, irmãos, para nós ganharmos tempo. A palavra que nos diz o seguinte: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, ouve-se a voz dos pássaros na nossa terra. Eu vou ler de novo. Cantares de Salomão, capítulo 2 e o versículo 11. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e existem algumas versões que dizem, o tempo de cantar chegou, ouve-se a voz dos pássaros em nossa terra. Esse livro de Cantares de Salomão não é um livro que nós temos tanto costume de ler nos nossos cultos, nas nossas reuniões. E quando eu me deparei com esse livro, eu sou um amante da palavra de Deus, e quando eu leio a Bíblia, eu gosto de saber para quem que foi escrito esse livro, quem foi que escreveu esse livro. E quando eu me deparei com o livro de Cantares de Salomão, eu encontrei registrado em alguns lugares que algumas pessoas não acreditam que foi Salomão quem escreveu o livro de Cantares. Mas quando eu leio o primeiro capítulo deste livro, me diz, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Então foi Salomão quem escreveu esse livro de Cantares. Aí eu fui querer entender um pouquinho a respeito desse homem, a respeito de Salomão. Salomão é um homem que nós ouvimos tanto falar dele, tem livros de Salomão, sobre o rei Salomão, tem filmes, tem seriados, tem tantas coisas a respeito do rei Salomão. E eu fui querer entender um pouquinho mais a respeito dele. E algo que me chamou muita atenção é que em vários lugares aonde eu li, vários lugares aonde eu pesquisei, me diz que Salomão, ele foi um homem tão sábio, a sabedoria dele foi tão grande,
que nunca houve um sábio como ele, com uma sabedoria como a dele, e que jamais haverá um homem com uma sabedoria como a dele. Aí eu fui querer entender aonde esse homem conseguiu esta sabedoria, porque ele é tão sábio desse jeito, porque teve essa sabedoria tão grande. Aí eu encontro registrado na Bíblia que certo dia, quando Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor, ele ofereceu o culto ao Senhor, Deus se agradou tanto do sacrifício que ele tinha oferecido a ele, que Deus aparece a Salomão. E Deus diz o seguinte a Salomão: Salomão, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Imaginem comigo que coisa tão linda. Salomão oferece sacrifício, Salomão oferece o seu culto a Deus. E Deus se agrada tanto que Deus diz para ele: o que você quer de mim? Eu fiquei tão feliz com esse culto que você me ofereceu. Fiquei tão feliz com esse sacrifício que você me ofereceu. O que você quer de mim, Salomão? E Salomão disse o seguinte: Deus, eu quero apenas sabedoria e entendimento. O Senhor tem sido tão bom para mim já. Me dê só sabedoria e entendimento para que eu saiba governar o teu povo, que eu saiba entrar e sair. Tá bom demais, Deus. Aí eu já abro um parênteses aqui nessa noite, porque nós viemos aqui, eu tenho certeza que você veio também, para oferecer um culto ao nosso Deus. Nós viemos aqui para oferecer sacrifício, e esse sacrifício é o nosso culto que nós viemos oferecer a Ele. Nós estamos aqui nesta noite reunidos dizendo: Senhor, estou aqui para te adorar, Senhor, estou aqui para te louvar, estou aqui para bendizer o teu santo nome. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, estamos prestando um culto de adoração ao nosso Deus. Aí eu fico perguntando: Deus, o que o Senhor está achando do culto que eu vim te oferecer nesta noite? O Senhor está se agradando da minha vida? O Senhor está se agradando dos louvores que eu estou entregando a ti nesta noite? E logo quando eu cheguei aqui, os irmãos estavam louvando ao Senhor, e que coisa tão linda, eu estava ouvindo vocês cantando, sentindo a presença de Deus aqui, dizendo: meu Deus, que louvor tão lindo, que entrega tão linda, que vozes tão linda. Eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo o sacrifício deste lugar nesta noite. Eu tenho certeza que Ele está ouvindo a sua adoração, Ele está recebendo o teu culto nesta noite, e quisera que, assim como Ele disse a Salomão: o que queres de mim? O que você quer de mim, Salomão? Quisera eu que Ele também nos pergunte nesta noite: o que você quer de mim? Eu estou me agradando do sacrifício que você está me entregando nesta noite. O que você precisa? O que você quer de mim? Eu estou aqui, eu sou poderoso para entregar nas tuas mãos aquilo que você precisa. Aleluia. E Salomão disse: olha, eu quero só sabedoria e entendimento. E Deus ficou tão feliz com a resposta de Salomão, que Deus disse assim para ele: Salomão, estou aqui parafraseando, eu pensei que você fosse me pedir tantas outras coisas. Pensei que você fosse pedir fama, riqueza. E eu até pensei, Salomão, que você fosse me pedir para que eu matasse os seus inimigos. Mas você não me pediu isso, meu filho. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar fama. O seu nome vai ser conhecido. Além da sabedoria e do entendimento que você me pediu, eu vou te dar muito mais. Abro outro parênteses aqui para te dizer: quem sabe nesta noite você entrou aqui pedindo algo para Deus, algo que para Ele é pequeno. Porque a Bíblia me diz que Ele é poderoso para fazer muito mais. Além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O que você pensa é pequeno perto do que Ele pode fazer e realizar para você. Quem sabe você nesta noite está fazendo um pedido a Ele, mas Ele está te dizendo: eu vou te dar muito mais, eu vou fazer muito mais, eu vou realizar mais do que você está pensando, mais do que você está imaginando, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, nos diz a palavra de Deus. Salomão recebeu esta sabedoria, e esta sabedoria foi tão grande que a fama dele percorreu. Sabe quando acontece alguma coisa e todo mundo fica falando? Foi isso que aconteceu. A fama de Salomão saiu na circunvizinhança, todo mundo ficou sabendo da sabedoria daquele homem. E chegou lá na rainha dos sabeus, a rainha de Sabá, e ela disse o seguinte: olha, eu quero ver se esse homem realmente tem essa sabedoria tão grande como estão dizendo por aí. E me diz a Bíblia que ela pegou camelos, pegou especiarias, pegou presentes e foi até onde estava Salomão, que ela disse, a Bíblia diz que ela fez vários enigmas, várias perguntas muito difíceis, e ela disse: olha, estão dizendo por aí
que esse tal de Salomão, ele é muito sábio, muito inteligente. Eu vou lá e vou fazer perguntas difíceis para ele e quero saber se ele vai se sair bem. Pegou os seus camelos, pegou especiarias, pegou presentes e chegou lá no palácio aonde estava o rei Salomão. E ela fez todas aquelas perguntas difíceis a Salomão. E chegou à seguinte conclusão. A Bíblia nos diz que ela disse o seguinte: nossa, o que estão dizendo a respeito desse homem sobrepujas o que ele é, porque a sabedoria dele é muito maior do que estão propagando por aí. A sabedoria que ele tinha era uma sabedoria tão grande que aquela rainha foi lá e disse: olha, o que estão dizendo por aí é muito pequeno, porque a sabedoria dele é muito maior do que estão dizendo por aí. Eu quero te dizer nesta noite que quando o milagre chegar na tua vida, você sabe que muitas vezes existem aquelas pessoas que estão à nossa volta, e que quando o milagre chega lá na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde você precisa, quem sabe como a rainha de Sabá, vão até a sua casa, vão até o teu trabalho, vão lá questionar e dizer: eu quero saber se o que estão dizendo por aí, o milagre que aconteceu na vida dela, na casa dela, é tão grande como estão propagando por aí. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite, que quando chegarem lá para constatar, vão dizer o seguinte: olha, o milagre que eles receberam é muito maior do que estão propagando por aí. O milagre que a casa dela recebeu, que o milagre que eles receberam é muito maior do que estão propagando por aí. Tem milagre para a tua vida aqui nesta noite. Tem milagre para a tua casa nesta noite. Quem sabe você entrou aqui desacreditado, pensando que não tem solução para você. Tem milagre para você aqui nesta noite, porque onde Jesus está, algo especial sempre acontece. Aleluia, glória a Jesus. Não vamos nos deter muito na vida de Salomão. Vamos para o versículo que nós lemos aqui como base, que me diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. E eu não vou falar aqui o que está inserido no contexto mesmo, vou usar este versículo isolado, que me diz assim: porque eis que passou o inverno. Aí eu fui pensar o que o sábio estava querendo dizer com esse inverno. E eu me identifiquei muito com esta palavra, porque eu não gosto do inverno. Vocês estão vendo, estou vendo várias pessoas aqui, que estão até com uma blusinha mais simples, mas eu saí lá de Campinas, e estava um ventinho assim, já coloquei logo uma blusa de veludo, porque eu sinto muito frio. Eu sou muito friolenta. Eu digo que o frio está lá em São Paulo, eu já estou tremendo aqui. E eu achei interessante que ele diz: olha, porque eis que passou o inverno. E eu não gosto do frio, não me identifico com o frio, não me sinto bem no inverno. Mas eu achei interessante que, embora a irmã Jaqueline não goste do inverno, todos os anos o inverno chega. Todos os anos o inverno chega, pastor. Interessante que às vezes o inverno ele vem mais rigoroso, às vezes vem menos rigoroso. Às vezes é um inverno longo, às vezes um inverno menos longo, mas todos os anos o inverno chega. Aí eu te pergunto nesta noite, o que o inverno significa para você? Quem sabe o inverno significa um problema familiar. Quem sabe o inverno significa um problema conjugal, um problema com o filho. Quem sabe o inverno para você nesta noite significa um problema de saúde. Quem sabe um problema financeiro. O que o inverno representa para você nesta noite? O sábio diz aqui, ó, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. E eu acho interessante, quando ele diz aqui sobre o inverno, e que a chuva cessou e se foi, ele estava aqui querendo dizer sobre o inverno, porque vocês já observaram que no inverno parece que é tudo meio cinza? Quando nós levantamos pela manhã, nós não conseguimos ver o brilho do sol. Às vezes o sol está até lá, mas aquele brilho mais grande que nós vemos num dia de verão, nós não conseguimos ver aquele brilho do sol num dia de inverno. Eu estive ali em Santa Catarina e tirei umas fotos tão bonitas em lugares tão lindos. E quando eu fui revelar aquelas fotos, estava tudo cinza. Eram lugares lindos, mas as fotos não tinham aquele brilho como se fosse um dia de verão. Estava tudo cinza. Quem sabe nesta noite, aleluia, eu esteja falando com pessoas aqui, e eu tenho certeza que sim, porque o Espírito Santo não fala com paredes, não fala com bancos. Eu tenho certeza que nesta noite existam pessoas no nosso meio que possam estar passando por invernos. Quem sabe um inverno rigoroso.
Quem sabe um inverno menos rigoroso, mas você está passando pelo inverno. Mas a boa notícia que eu tenho para você, a Bíblia me diz, eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra. Comece pelos olhos da fé a ver as flores que já estão brotando, anunciando que está vindo vitória por aí. Comece a ver os brotos das flores, anunciando que tem milagre chegando por aí, anunciando que tem vitória chegando por aí. Aí ele continua dizendo, olha, ouve-se a voz dos pássaros na terra. Comece a ouvir o canto dos pássaros que estão anunciando, olha, tem milagre para a tua casa. Tem milagre para a tua família, tem milagre para você. Comece a ouvir, espiritualmente falando, o som dos pássaros, anunciando que tem vitória para você. Aí ele diz, olha, o inverno passou, a chuva cessou, ouve-se a voz dos pássaros, o tempo de cantar chega. Aleluia. Aí ele disse, o tempo de cantar chegou. Aí eu fui querer entender o que ele estava dizendo com esse tempo de cantar. É comum para nós dizermos, vamos ouvir a irmã cantar, vamos ouvir o grupo cantar. Mas o sábio estava querendo dizer aqui com este, o tempo de cantar chega. Ele estava dizendo o seguinte, olha, o tempo de salmodiar chegou. O tempo de festejar chegou. O tempo de exprimir com júbilo por algo que recebeu chegou. Você pode glorificar o Senhor nesta noite? Porque o tempo de festejar está chegando para você. O tempo de salmodiar está chegando para você. O tempo de exprimir com júbilo e com alegria por algo que se recebeu está chegando para você. Aleluia. Está chegando para a tua casa, está chegando para a tua família, está chegando para os teus negócios. O tempo de cantar chegou para você. Aleluia. O tempo de cantar chegou para você. Aí eu fui para a Bíblia e vi tantos personagens da Bíblia que foram homens e mulheres como nós e que eles passaram pelo inverno, mas cantaram o hino da vitória. E eu fui lá para Viúva de Sarepta. 2 Reis, capítulo 17. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, não precisa. 1 Reis, capítulo 17, que nos fala a respeito da viúva de Sarepta. É interessante que nós conhecemos a história de Elias, o profeta Elias. Elias, ele era um homem de Deus, ele foi um grande homem de Deus. E me diz a Bíblia que Elias profetizou. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. Então Elias profetizou por causa da dureza do coração do rei Acabe. Elias profetizou que não choveria e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. Agora imaginem comigo o caos que virou aquela terra, o caos que virou a terra com 3 anos e 6 meses sem chuva. Em Campinas, eu acredito que aqui também, nesse ano que se passou, nós tivemos até racionamento de água lá, porque nós tivemos uns 4 meses de estiagem, e nós tivemos racionamento, e foi algo difícil para nós ali. E sempre que eu leio essa passagem, eu fico pensando, 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra, era um caos total. Deus pega Elias e leva até o vale do Querite, aí, ali onde tinha uma aguinha para ele, ali onde os corvos o alimentavam. Mas de repente, passou-se o tempo, então o que aconteceu? O vale do Querite secou. E Deus disse o seguinte para Elias, Elias, vai até Sarepta, porque lá eu preparei uma viúva que ela vai cuidar de você. Aí, irmãos, eu fiquei pensando, se fosse a irmã Jaqueline, na minha pequenez, dos meus pensamentos, quem sabe eu pensaria o seguinte, estou aqui numa dificuldade terrível, e Deus disse, vai lá para Sarepta, porque eu estou preparando uma viúva que ela vai cuidar de você. Mas eu fui pesquisar sobre esta viúva, uma viúva pobre. Não tinha o sustento nem para ela, não tinha família, não tinha nada. E Deus fala, olha, vai lá, Elias, que tem uma viúva que vai cuidar de você. Aí eu consigo entender
que Deus não precisa que esteja tudo indo na mão, tudo certinho para que Ele possa operar. Pode estar tudo de ponta cabeça, Ele chega, coloca tudo no lugar, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. E Ele diz para Elias, vai lá em Sarepta que tem uma mulher, uma viúva que vai cuidar de você. Elias chega em Sarepta, e ele chegou, acredito que com muita sede, ele diz para a mulher, mulher, vai lá, pega um pouco de água para mim. A mulher está indo pegar a água para ele, e ele diz o seguinte, vai lá, faz um bolo para mim. A mulher olha para ele e diz o seguinte, olha aqui, homem, eu tenho só um bocado de farinha e um pouquinho de azeite na botija, é a única coisa que eu tenho. E se fosse eu, faria a mesma coisa, diria a mesma coisa para ele. Ela disse o seguinte, olha, eu tenho um bocado de farinha e um pouquinho de azeite, isso aqui que eu tenho é simplesmente para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morramos. Ela disse, olha, é a única coisa que eu tenho na casa, eu só tenho um pouquinho de farinha, só tenho um pouquinho de azeite, e é para mim e para o meu filho. Ela deixou bem claro para ele, é para mim e para o meu filho, não tem nada aqui para você. E Elias disse o seguinte para ela, mulher, segundo a palavra do meu Deus, vai lá, faz o bolo para mim. E segundo a palavra do meu Deus, não vai acabar a farinha da panela. E não vai cessar o azeite da botija, enquanto tiver fome sobre a terra. Olha que coisa linda, ele diz, vai lá, faz o bolo para mim, e não vai acabar, viu? Não vai acabar o azeite da botija e a farinha da panela, não vai acabar. E ele disse mais, enquanto tiver fome sobre a terra. Sabe o que esse enquanto tiver fome sobre a terra, não vai acabar a farinha, não vai cessar o azeite, significa, enquanto você estiver no problema, fica tranquila, Deus cuida de você. Fica tranquila, Deus cuida de você. Quando ele disse, olha, não vai acabar a farinha, não vai cessar o azeite, enquanto tiver fome, olha, vai ter um problema, ainda vai ter problema, mas fica tranquilo que Deus não vai te deixar faltar nada. Deus cuida de você. Aleluia, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família, Deus cuida do teu ministério, Deus cuida dos teus. Quem sabe o inverno para você nesta noite significa uma situação como a daquela viúva que estava tudo no último, estava no limite. Mas ele disse, fica tranquilo, enquanto tiver fome sobre a terra, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você, tranquiliza o teu coração. Salmo de número 46, e o versículo 10 nos diz o seguinte, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou Deus. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo eu sou, eu posso, eu realizo, tudo está nas minhas mãos, sou eu que mato, sou eu que saro, sou eu que coloco de pé, eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia, Ele é o Todo-Poderoso que supre as tuas necessidades nesta noite. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. A viúva passou pelo inverno, mas cantou o hino da vitória. Glória a Jesus. Quem sabe você olhe para mim nesta noite, e quem sabe o Espírito Santo traz aí à tua mente tantos invernos que você já passou, e tantos cânticos que você já cantou, aleluia. E Ele te pergunta nesta noite, será que você vai perecer no meio desse inverno que você está enfrentando? Não, fica tranquilo, tem vitória para você. Fica tranquilo, tem vitória para você. Fica tranquila, tem milagre para você. Aleluia. Falando em inverno financeiro, eu me lembro nesse momento, o Espírito Santo traz à minha mente, de quando os meus filhos eram pequenos. E eu tenho um dos meus filhos que sempre me acompanha, e hoje ele tem 19 anos, e ele diz o seguinte, mãe, por que você contou esse testemunho? Mãe, que vergonha. E eu falo para ele, sabe por que eu conto? Para que todos saibam que Deus é Deus, e que Ele é todo poderoso, e que Ele muda as situações. Aleluia. Eu estava passando por um inverno muito tenebroso, por um inverno terrível. Eu tenho 4 filhos, tenho 2 netos, e quando eles eram pequenos, o meu esposo ficou desempregado. E certo dia, quando nós estávamos nos aprontando para ir à igreja, eles 4, então meu esposo sempre ajudava, arrumava um e eu arrumava o outro.
E quando nós estávamos nos arrumando, estávamos passando pelo inverno financeiro, algo terrível. O esposo desempregado, na época eu não trabalhava, e aquelas 4 crianças pequenas, e nós estávamos nos arrumando para ir à igreja. E quando eu peguei um deles para trocar, troquei tudo direitinho, peguei o calçadinho dele para colocar no pé dele, pastor, o tênis dele estava todo rasgadinho. E eu disse para o meu esposo, Flávio, hoje, se os 3 quiserem ir com você, eles vão com você, mas eu vou ficar com o Fabinho, porque o tênis dele está muito feio. E meu esposo disse, tudo bem, então eu vou com os 3 e você fica com ele. E eu disse, nossa, os irmãos vão olhar para o pé dele e vão ver que só ele está com esse tênis aqui estranho, esse tênis rasgado, porque criança é totalmente diferente de nós. Nós temos vários calçados porque o nosso pé não cresce, né, irmãos? Nós não andamos por aí chutando, né? E o Fabinho estava com aquele tênis totalmente rasgado. E então eu vi o meu esposo, que já estava quase a sair com os outros 3, me deu uma dor no coração. Eu disse, eu queria tanto ir à igreja. E eu falei, eu vou fazer um combinado com ele. Sentei ele no sofá e disse o seguinte, filho, você está vendo o seu tênis como está? E ele disse, estou sim, mãe. Eu falei, eu vou fazer um combinado para você e aí a gente pode ir na igreja, tudo bem? Ele disse, tudo bem. E aí eu disse para ele, olha, quando você chegar à igreja, você senta, coloca o seu pezinho para trás e não deixa ninguém olhar o teu pé, tudo bem? E ele disse, tudo bem, mãe. Pode ficar tranquila, tudo bem. Aí resolvemos e fomos todos para a igreja. Quando chegou na igreja, irmãos, parece que eu não tinha falado nada para ele. Ele sentou no primeiro banco e colocou as perninhas assim para cima. E eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim, meu Deus. E eu imaginava que todo mundo estava olhando para o pé do Fabinho, mas ninguém estava olhando para o pé dele. É porque quando nós temos um problema, nós imaginamos, todo mundo está olhando para mim por conta do meu problema. A irmã do círculo de oração, o pastor, está todo mundo olhando para mim porque eu tenho um problema. As pessoas não estão nem pensando no nosso problema. E nós estamos imaginando que as pessoas estão olhando para nós porque nós temos um problema. Todos nós temos problemas. E naquele culto eu estava meio sem paz, sem sossego, que eu dizia, está todo mundo olhando para ele. A liturgia do nosso culto, acredito que é como a de vocês, nós cantamos os hinos, fazemos a leitura da Bíblia e depois fazemos uma oração. E naquele culto, nos levantamos para fazer essa oração e naquele momento eu disse o seguinte, Deus, um culto de domingo, eu me lembro como se fosse hoje, eu disse, Deus, eu tenho certeza que nesta noite ninguém está fazendo a oração que eu estou te fazendo neste lugar. Dá um tênis para o meu filho, Deus. Foi a minha oração naquele culto. E Deus colocou uma paz no meu coração tão grande, que aí eu comecei a adorar ao Senhor e até esqueci do tênis do Fabinho. Começamos a adorar, o culto acabou. Quando o culto acabou, eu estava indo embora com eles. E uma irmã grita para mim e diz o seguinte, Jaqueline, você está indo embora? E eu disse, sim, estou indo. Ela disse, é que eu trouxe umas coisas para você. Com os braços lotados de sacola, me entregou, colocamos no carro. E quando chegamos em casa, fomos logo abrir o que a irmã tinha dado. Tinham 6 pares de tênis. 2 daqueles pares de tênis era o número do meu filho e sem uso. E aí eu me alegro, sabe por quê? Eu fiz essa oração por volta de 7h30 da noite, mais ou menos. E aquela irmã participava do coral da igreja e chegava à igreja por volta de 5 horas, que o ensaio começa por volta de 5 horas. Ela pegou esses tênis, esses calçados, 5 horas da tarde, antes mesmo de eu fazer a oração. E eu acredito que quando ela estava se arrumando para ir ao ensaio, o Espírito Santo disse para ela, olha, pega tudo isso daqui, porque por volta de 7h30 minha filha vai fazer uma oração, e eu já estou enviando a providência, eu já estou enviando a resposta, eu já estou enviando a providência para ela. Aí o Espírito Santo me traz o que está registrado no livro dos Salmos, que me diz que a palavra ainda não chegou à minha boca, e Ele já conhece muito bem, ainda você nem pensou, e Ele já sabe o que você vai pensar, você nem imagina o que você vai falar, e Ele já sabe o que você vai falar. Tem milagre de Deus aqui para você nesta noite, tem milagre dEle aqui para você neste lugar. Ele é poderoso, mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha situação, e hoje eu posso te contar que Ele é o Deus que supre todas as necessidades, Ele é o Deus do suprimento, Ele é o Deus que faz
faz o inverno se tornar em dias alegres, em dias de verão, aonde você pode dizer, só o Senhor é Deus, e cantar o hino da vitória. Aleluia. Glória a Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz invernos sombrios se tornar em dias de alegria, em dias de sol. Em dias aonde você pode cantar e dizer, só o Senhor é Deus. Ele mudou a minha história, Ele mudou a situação, Ele fez tudo novo, porque Ele faz dias de inverno se tornarem em brilhantes dias de sol. Aleluia. Aí me lembro de Ana, que está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 1. A história de Ana, que nós todos conhecemos tão bem. Me diz a Bíblia que Ana, vamos ler aqui, 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, que nos diz assim. Vou lendo para ganharmos tempo, agora que eu vi que o relógio está ali. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Zuf e Eufrateu. E este tinha duas mulheres, e uma se chamava Ana, e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor havia lhe cerrado a madre. Nós entendemos com esta passagem que havia ali em Ramataim Zofim um homem que se chamava Eucana. E esse homem, ele tinha duas mulheres, porque naquela época era permitido. Quando ele se casava com uma mulher e essa mulher não pudesse gerar filhos, ele tinha liberdade de se casar com outra mulher. E então, uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Penina podia ter filhos, Ana não podia gerar filhos. Naquela época, uma mulher que não gerasse filhos, ela era uma mulher discriminada, ela era uma mulher apontada. Tanto é que a Bíblia me diz que Penina, que era a sua rival, a rival de Ana, ela afrontava Ana direto, ela afrontava Ana, e a Bíblia é enfática dizendo que ela afrontava Ana excessivamente. A Bíblia não diz, queridos, mas eu posso imaginar que Penina, ela pegava os seus filhinhos e passava na frente de Ana e dizia o seguinte: olha, eu posso gerar filhos, você não pode. Eu tenho filhos, você não pode. Você não pode ter filhos, porque a Bíblia me diz que ela irritava Ana excessivamente. Aí eu fico pensando que ela podia até pegar os filhinhos dela e pedir para irritar Ana também, porque diz que ela irritava Ana excessivamente. Ana não tinha nenhum filho. E nós podemos deduzir que Penina tinha aproximadamente 10 filhos, porque o marido dela, de Ana, amava tanto Ana. E a Bíblia me diz que Ana, porque ela queria tanto ter um filho, ela era uma mulher triste, ela era uma mulher amargurada, ela era uma mulher que vivia chorando, o seu semblante era um semblante caído. Ana já não comia mais, Ana já não bebia mais, a Bíblia me diz. Ela só chorava de tanta angústia e sofrimento. E aí, quando Ana se vê nesta situação, o marido diz o seguinte para ela: Ana, não, por isso que nós deduzimos que talvez Penina tivesse 10 filhos. Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos, Ana. Por que você está aí com esse semblante caído? Por que você está aí com esse semblante triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Então nós deduzimos que Penina pudesse ter 10 filhos. Eu me lembro da minha filha quando ela se casou, e ela dizia o seguinte: mãe, eu não quero ter filhos. Não vou ter filhos, não quero ter filhos. Passou 1 ano, passou-se 2 anos, passou 3 anos, e a Caroline, o meu genro, dizendo: não quero ter filhos. Passou-se 4 anos, e ela com o mesmo pensamento, com a mesma decisão. 5 anos, a Caroline chegou um dia em casa e disse: mãe,
A minha casa é tão vazia, mãe. Eu quero tanto ter um filho. Eu quero tanto que tenha a alegria de uma criança na minha casa. Aí, quando eu penso nisso que nós vivemos, da Caroline dizer, mãe, eu quero tanto ter um filho, sempre me lembro de Ana. Que Ana, ela desejava, ela almejava por aquele filho. E ela via a sua rival tendo todos aqueles filhos. Imagine a angústia dessa mulher. Imagine a tristeza daquela mulher. Aí a Bíblia me diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. Aí quando eu estava lendo, me diz, olha, porque o marido dela a amava, mas Deus havia lhe cerrado a madre. Aí eu fiquei perguntando para Deus, existem algumas vezes que é o Senhor que cerra a nossa madre? Sim, existem algumas vezes que Deus permite que a nossa madre seja cerrada. Mas sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Para que o nome dele seja glorificado na tua casa. Para que quando o milagre chegar, todos dizerem, olha, verdadeiramente foi Deus que fez, não tinha solução não. Mas verdadeiramente foi o Todo-Poderoso que fez o milagre, abriu essa madre, aleluia. E a Bíblia me diz que todos os anos eles subiam a Siló para sacrificar e lá tinha festa. E Ana, quando eles subiram no templo, eles foram ali na festa e depois que passou a festa, Ana foi lá no templo. E eu sempre digo que Ana foi no dia certo, na hora certa, falar com a pessoa certa. Ana dobrou o seu joelho ali no templo e a Bíblia me diz que Ana estava tão angustiada, tão triste, que Ana não tinha palavras de oração. Ela não conseguia falar. A tristeza era muito grande. A angústia era muito grande. A tristeza que invadia o coração de Ana era muito grande. Ela não conseguia nem falar. A Bíblia diz que ela só balbuciava e as lágrimas escorriam no seu rosto. Você já passou por isso? Por uma luta tão grande, por um problema tão sério, por uma dificuldade tão grande, com uma madre cerrada, sem solução, de não ter palavras de oração, e só as lágrimas molharem o seu rosto. E naquele dia, Ana entregou o seu pedido a Deus, que era ter um filho. E eu posso imaginar que Ana, entregando o seu pedido ao Senhor, ela levantou daquela oração, e eu fico imaginando que eu acredito que ela sacudiu a poeira, e disse, olha, eu entreguei o meu problema nas mãos daquele que tudo pode. Sabe por que eu chego a essa conclusão? Porque Ana era uma mulher triste, amargurada, semblante caído, não comia e não bebia. Depois da oração, a Bíblia me diz que Ana levantou, seguiu o seu caminho, e o seu semblante já era outro. Ela já voltou a comer, ela já voltou a beber. Eu acredito que ela saiu de lá sorrindo. Mas antes dela sair, como ela havia orado daquele jeito, não só chorando e balbuciando, o sacerdote Eli disse o seguinte para ela, mulher, porque eles haviam vindo da festa, disse o seguinte para ela, por que você veio aqui na igreja? Você veio aqui no templo embriagada? E ela disse o seguinte para ele, não, sacerdote, eu não vim aqui embriagada, não. Embora nós tenhamos vindo da festa, eu não vim aqui embriagada, não. Sabe por que eu não tinha nem palavra de oração, sacerdote? Porque a angústia do meu coração é tanta. Eu entrei aqui nesse templo tão angustiada, tão amargurada, sacerdote. Era por isso que eu estava orando daquele jeito. Era por isso que eu estava amargurada daquele jeito, sacerdote. E aí o sacerdote disse o seguinte para Ana, vai em paz. E o Senhor conceda a petição que tu fizeste. Aleluia. Nesta noite, que nós possamos sair daqui de posse da petição que nós fizemos, de posse da resposta, da petição que nós fizemos nesta noite, aleluia. E que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Aleluia, eu quero profetizar que madres serão abertas aqui nesta noite, aleluia, madres serão abertas aqui nesta noite, não estou dizendo literalmente de uma madre que precisa de um filho, se tiver, Deus é poderoso também para abrir madres nesta noite e para te dar um filho, mas eu quero profetizar madres abertas aqui nesta noite, aleluia, a esterilidade está passando, tem milagre de Deus, você vai gerar o milagre que você tanto precisa e necessita, porque Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia, aleluia. Ana sai do templo, vai embora, começa a gerar Samuel, e tinha ali um tempo de preparação, e que depois ela poderia trazer o menino para o templo, e ela chega então com o menino no templo, faz questão
de mostrar para o sacerdote Eli, e diz o seguinte para ele: sacerdote, lembra aquele dia que eu vim aqui chorando, triste, angustiada? Aí ela mostra o menino e diz o seguinte para ele: por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a petição que eu lhe fiz. Aleluia. Você vai entrar no templo com o menino nos braços. Eu não sei o que ele representa para você. Aleluia. Eu não sei o que o menino representa para você nesta noite, mas você vai entrar no templo com o menino e vai dizer: por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a petição que eu lhe fiz. O Senhor concedeu o pedido que eu lhe fiz. Por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a petição que eu lhe fiz. Aleluia. Glória a Jesus. Eu encerro dizendo para você que Deus foi tão bom para mim, Deus é tão bom para mim, que eu não tive o desprazer de conhecer o mundo. Eu nasci num berço cristão, dei os meus primeiros passos dentro da casa do Senhor, fui criada no meio das mulheres de círculo de oração. E durante toda essa trajetória da minha vida, quantos invernos eu vi sendo transformados em tempos de cântico, em tempos de vitória. Quantos invernos. E todas as vezes que eu vou de primeira vez a algum lugar, eu nunca, foi um propósito que eu fiz com Deus, nunca vou deixar de contar de um inverno que se tornou cântico, para a edificação da tua vida, da tua alma, para você crer que Deus é poderoso para fazer milagre e muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Uma mulher assídua na igreja, assídua no círculo de oração, e certa feita a sua filha adoeceu. E aquela mulher, então, começou a fazer tratamentos, e a menina cada vez piorando mais, piorando mais. E ela leva ao hospital um dia que aquela menina não estava nada bem. E os médicos disseram para ela: olha aqui, nós já dissemos para a senhora, só que agora chegou na fase final. A sua filha tem apenas 15 dias de vida, e o que a medicina poderia ter feito por ela já foi feito. E não existe mais possibilidade de cura para ela. Nós já vamos mandar a senhora levar a sua filha para casa, porque não tem possibilidade de cura para ela. E aquela mãe, ela saindo daquele hospital, ela já foi direto para a igreja, aonde estava acontecendo o culto, e ela disse o seguinte para o pastor: pastor, o médico disse isso, disse que a minha filha tem 15 dias de vida. E eu gostaria que o senhor fizesse uma oração, porque eu creio no milagre. E o pastor disse: nós vamos orar agora, e a sua filha será curada, porque Deus é poderoso para fazer isso. Naquele momento, o pastor ungiu aquela criança, e o sangue dela foi trocado do alto da cabeça até a planta dos pés. Passou 15 dias, a menina bem. Passou um mês, a menina cada vez melhorando mais e ficando bem. E a mãe disse: vou levá-la novamente ao médico para fazer novos exames. E levou para fazer novos exames, e foi constatado. O médico disse: olha, realmente Deus fez um milagre na vida da tua filha, porque o sangue dela foi trocado do alto da cabeça até a planta dos pés. E não existe nem vestígio da enfermidade. E a boa notícia que eu trago para você nesta noite é que aquela criança sou eu. Que quando tinha 2 anos de idade, o médico disse para minha mãe: a sua filha tem 15 dias de vida. Mas o meu Deus sabia que eu estaria aqui nesta noite dizendo que Ele é médico dos médicos, que Ele é Senhor dos senhores, e que a última palavra vem dEle, aleluia, porque Ele é o Todo-Poderoso. A última palavra vem dEle, a última palavra vem dEle. Ele é o Todo-Poderoso, o maravilhoso, o Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso.
Que inverno você está enfrentando nesta noite? Eu vim aqui na autoridade do Todo-Poderoso para te dizer, aleluia, que este inverno está cessando e que o tempo de cantar está chegando para você. O tempo de festejar está chegando para a tua casa, está chegando para a tua família, está chegando para a tua saúde. O tempo de festejar está chegando para você. Aleluia. Eu tenho certeza que se a minha mãe estivesse aqui neste culto comigo e lhe fosse dada a oportunidade, ela diria para você o seguinte: fica tranquilo, o inverno passa. Aleluia. Fica tranquilo, o inverno passa. E o tempo de cantar chega, o tempo de salmodiar, o tempo de festejar chega. Fica tranquilo. A palavra do Senhor para você nesta noite, leve contigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. Eu sou o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe a sua saúde. Que a bênção do Senhor seja sobre você e que o nome dEle seja glorificado. Em nome de Jesus. Pastor, posso orar? Posso orar? Fiquemos em pé. Aleluia. Eu não sei que inverno você enfrenta, mas o tempo de cantar está chegando para você. Aleluia. O tempo de festejar está chegando para você. Aleluia.